Alô, saudações, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui Valde Mário. Para o presente vídeo, a atualização, dou continuidade com a resolução de X da minha versão química Web 2007. Indo ao essencial, 2007. Questão de números. Então, questão 13. Então, num recipiente de 4 litros estão em equilíbrio os gases dióxido de enxofre, oxigênio e dióxido de enxofre. As quantidades presentes no estado de equilíbrio são 0,64, 0,28 e 0,56 moles, 56 moles respectivamente. Então, o equilíbrio neste sistema encontra-se. Então, questão número 13. Então, dióxido de enxofre mais oxigênio, produzindo dióxido de enxofre. Então, ambos são gases, estado de agregação. Mas, acertando a equação, não diz qual é a proporção. Mas antes, temos aqui 1 sobre 2. Então, podemos resolver de duas maneiras. Posso resolver de duas maneiras. Então, tem-se aqui o número de moles de equilíbrio, 0,64 moles, oxigênio 0,28 e 0,56 moles aqui. Bom, tem-se volume 4 litros. Então, a concentração em equilíbrio teremos 0,64 moles por 4 litros. Então, 0,28 moles por 4 litros. 0,56 moles por 4 litros. Então, a operação diz 0,64 dividido por 4, 0,16 molares. 0,28 dividido por 4, 0,07 molares, mol por litro. 0,56 dividido por 4, 0,14 molares. Constante de equilíbrio, a concentração de produtos por concentração de reagentes. Então, tem-se a pressão em equilíbrio. Então, teremos a concentração de dióxido de enxofre, ambos são gases, fazem parte. Depois, a concentração de oxigênio elevado ao meio, vezes a concentração de dióxido de enxofre. Então, substituindo constante de equilíbrio, será igual a 0,14 dióxido de enxofre sobre 0,07 de oxigênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, vezes 0,16. Então, isto também quer dizer 0,14 sobre a raiz quadrada de 0,07 vezes 0,16. Então, isso é igual a 3,3. Então, constante de equilíbrio que é maior do que 1. Bom, posso resolver de outra maneira, mas sempre a interpretação vai ser a mesma. Mas o resultado, se calhar, pode ser diferente, mas a interpretação que não pode ser diferente. Bom, dióxido de enxofre mais oxigênio produzindo trióxido de enxofre. Aqui, fazendo ser multiplicando isso por 2. Aliás, isso multiplicar por 2, portanto, teremos 2, aqui 1, aqui 2. Então, concentração de equilíbrio, já determinei. Então, são as mesmas concentrações. Então, 16 molar, 0,07 molar e 0,14. Então, constante de equilíbrio será igual a concentração de dióxido de enxofre ao quadrado sobre concentração de dióxido de enxofre ao quadrado vezes a concentração de oxigênio. Então, igual a 0,14 ao quadrado sobre 0,07 0,16
ao quadrado, porque é dióxido de enxofre. Então, 0,14 ao quadrado sobre 0,07 vezes 0,16 10,9. Como eu dizia, a interpretação vai ser a mesma, o resultado pode ser diferente. Então aqui também temos constante de equilíbrio maior do que 1. Então se constante de equilíbrio é maior do que 1, quer dizer que por meio, reparando, temos aqui produtos reagentes. Então quer dizer que produtos estarem maior quantidades. Então neste caso o equilíbrio estará deslocado à direita, no sentido dos produtos. Agora, se for menor que 1 constante de equilíbrio, quer dizer que estará maior quantidade de reagente, então o equilíbrio estará deslocado a reagentes da esquerda. Então, se for igual a 1, estará em equilíbrio. Então, neste caso, das opções, a linha A à direita, porque constante de equilíbrio maior que 1, correto. Opção correta A. Então, essa questão 13. Então, 14. Considera equilíbrio. Equilíbrio diz não, 4 mas em que jogo. Então, vermelho incolor, vermelho sem color. Então, a cor vermelha aumenta a intensidade quando o equilíbrio desloca para o lado onde temos a cor vermelha. Então, para a esquerda. Então, mas temos aqui um princípio N que Joule quer dizer que é reação exotérmica, ou seja, há libertação de calor. Então, isto é reação exotérmica. Esta é reação exotérmica. Então, variação de entropia menor do que zero. Então, neste caso, a libertação de calor, ou seja, uma parte química transforma-se em térmica de reação. Então, neste caso, indo diretamente à resolução, o equilíbrio vai deslocar as opções. Se aumenta a temperatura e a pressão. Se aumenta a temperatura, o equilíbrio vai deslocar. Aqui nós temos uma reação exotérmica. Se aumenta a temperatura, vai deslocar-se em direção endotérmica. Então aqui é a esquerda, porque assim só a reação é exotérmica. Então o processo ocorre. Então, com dimensão de temperatura, o equilíbrio vai deslocar à direita. Então, neste caso, o aumento da temperatura vai deslocar à esquerda. Isto está de agressões, são gases. Então, aumento da temperatura claramente vai deslocar à esquerda. Então, e aumento da pressão não. Aumento da pressão em caso de volumes, o equilíbrio vai deslocar no sentido de onde tiver menor quantidade de volumes, que é para gases número de moles. Então, onde tiver menor aqui o aumento vai deslocar onde tiver menor quantidade de volumes. Então, dimensão de pressão vai deslocar onde tiver maior quantidade de volumes, que é, neste caso, em termos de gás, número de moles. Vai deslocar nesse sentido. Que onde tiver menor volumes, que onde tiver maior. Bom, sobre isso, dito isso já. B. Se aumenta a temperatura e diminui a pressão, sim. Diminuindo a pressão, aquele vai deslocar onde tiver maior quantidade de volume, número de moles. Neste caso aqui temos 2 aqui 1. Então, a opção correta B. Só entendendo que se a temperatura aumenta, vai deslocar o equilíbrio no sentido da direção do termo que é a esquerda. Então, neste caso, a opção correta B. Então, aumento da temperatura e diminuição da pressão. Então, temos aqui equilíbrio deslocar onde tivermos intensa. Teremos aqui a intensa cor vermelha. Essa é a questão 14. Então, 15.
15. 15. Sabendo que a solubilidade de carbonato de cálcio a 298 Kelvin é este, então se o kPs, então a solubilidade de carbonato de cálcio 9,32 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Então isso também quer dizer 933 vezes 10 elevado a menos 7 molares. Então nós teremos um sólido. A solução cálcio teremos ion cálcio 2 mais ion carbonato. Então kPs, concentração de cálcio 2 mais ion carbonato. Então considerando concentração de cálcio 2 mais igual a S ion carbonato igual a S. Então teremos kPs igual a S vezes S ao quadrado. kPs igual a 933 vezes 10 elevado a menos 7 ao quadrado. 9,33 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado. kPs igual a 8,70 vezes 10 elevado a menos 9 molares ao quadrado. Então, nas opções 8,7, opção correta C. Mas outra possibilidade de resolução. Então teremos carbonato de cálcio. Na solução cálcio teremos cálcio 2 mais meio cálcio mais ion carbonato 2 menos. Então kPs igual a essa solução de cálcio 2 mais ion carbonato. Então aqui tem-se o princípio de que a solubilidade é carbonato de cálcio tanto 9,33 vezes 10 elevado a menos 5 molares, mas por definição solubilidade é igual a concentração. Então neste caso também é igual a concentração de carbonato de cálcio igual a 9,33 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Também aqui é igual a 933 vezes 10 elevado a menos 7. Então neste caso tem-se de princípio que uma mol tendo base de cálcio o mesmo volume, um volume litro de solução, então nós teremos que determinar o número de moles de carbonato de cálcio. Então depois de determinar o número de moles de carbonato de cálcio, teremos que determinar a concentração de cálcio e tanto de determinar o número de moles de carbonato de cálcio, de ion cálcio carbonato, portanto, teremos que determinar a concentração, mas isso é o mesmo volume. Então, com base de cálcio, então neste caso o resultado vai ser o mesmo. Então, portanto, uma mole de carbonato de cálcio, porque corresponde também a uma mol de íons cálcio 2 mais, e também uma mol de carbonato de cálcio, porque também corresponde a uma mol de íons carbonato. Então neste caso a concentração de carbonato será igual à concentração de cálcio 2 mais e a carbonato. Então neste caso kPs e o valor 933 vezes 10 elevado a menos 7 molares. Então kPs será igual a concentração de íons cálcio 933 vezes 10 elevado a menos 7 molares e de íons carbonato 933 vezes 10 elevado a menos 7 molares. Então isto com certeza será o mesmo valor, 8,70 vezes 10 elevado a menos 9 molares. Como vê, são passos diferentes, mas o resultado é o mesmo.
Então, portanto, a concentração aqui vai ser mesmo porque tem carbonato de cálcio vai ser igual à concentração de íons de cálcio 2 mais íons de carbonato, porque tem por princípio que uma mol de carbonato de cálcio tem uma mol de cálcio 2 mais. Isso segundo o problema, que é a equação. Então, uma mol de carbonato de cálcio e uma mol de íons de carbonato. Isso. Então, o resultado é mesmo isto, igual a isso, tem esse caso. Então, essa questão foi questão número 15. Foi questão número 15. Então, agora questão 16. 16 que diz-nos? Sabendo que o logaritmo de 2 igual a 0,3010, o valor de pH da solução da clorídrica 2 vezes 10 elevado a menos 1 molar. Concentração da clorídrica 2 vezes 10 elevado a menos 1 molar. Então, tem-se que quer seguir pH. Mas é uma indicação de que o logaritmo de 2 é 0,3040. 10. Mas se quiser pode usar isso, se quiser pode não usar, mas o resultado não vai alterar. Então, tem duas vias, pode demonstrar em duas vias. Então, tem-se aqui ácido clorídrico. Então, dissociações H+, mais íons cloreto. Então, neste caso, tem-se também água, consideração participação de água, íons H+, mais OH-. Então, teremos concentração H+ total. Será igual à concentração de íons H+ da ácido proveniente da ácido clorídrico e proveniente da molécula de água. Então, neste caso, e tem-se um princípio de que se uma mole de ácido clorídrico tem uma mole de íons H+ e de íons cloreto, a concentração vai ser a mesma. E para água, a concentração de H+ será tanto igual à concentração de H+, ou seja, menos. Então, com isso, teremos íons H+ de ácido clorídrico igual à concentração de íons cloreto proveniente de ácido clorídrico. E também íons H+ proveniente da água será igual a íons OH- proveniente também da água. Então, com isso, substituindo íons H+ total, então teremos aqui íons cloreto proveniente da ácido clorídrico mais íons OH- proveniente da água. Mas sabes que a equação da autoprotose da água, a equação que pode ser representada por esta equação ou tanto por deste formato, água mais água, teremos íons H+ mais OH-, tanto faz. Então, nós teremos constante da autoprotose de água, ou KW, vai ser igual a íons H+ vezes íons OH-. Então, íons OH- seria igual a constante da autoprotose de água sobre H+ da água. Então, neste caso, pegando para a equação, esta equação, aliás, nós teremos a substituição íons H+ total igual a íons cloreto proveniente de ácido clorídrico mais constante da autoprotose de água sobre íons H+ da água. Então, que é simples substituição? Então, íons H+ total igual, e mesmo se diz, então, íons cloreto proveniente de ácido clorídrico vezes íons H+ da água mais constante da autoprotose de água sobre íons H+ proveniente da água. Isso é mesmo ser. Bom, eliminando o denominador, teremos aqui multiplicado com isso. Íons H+ vezes íons H+ proveniente da água igual a íons cloreto proveniente da ácido clorídrico vezes íons H+ proveniente da água mais constante da autoprotose de água. Isto é matemática. Então, teremos aqui, tendo em conta H+ é o único tanto igual, tanto tendo em água, tanto em ácido. Então, neste caso, teremos íons H+ ao quadrado igual a íons cloreto vezes íons H+ mais constante da autoprotose de água. Isto já teremos uma equação quadrática. Então, podemos este termo para cá ou esse termo todo para cá. Tanto vice-versa, o resultado vai ser o mesmo. Então, íons H+ ao quadrado menos íons cloreto
vezes íons H mais menos constante de protónus de água igual a zero. Então, esta equação que vai nos possibilitar de determinar. Tem aqui a concentração de ácido clorídrico é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Como dizia aqui, de que a concentração de ácido clorídrico é igual à concentração de íons cloretos. E é por essa dimensão. Então, teremos mesmo a concentração. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Menos constante de protónus 10 elevado a menos 14, igual a 0. Então, íons H+, então, é formado como determinar o zero da função. Então, teremos aqui 2 vezes 10 elevado a menos 1, mais raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, mais, porque temos menos aqui. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 14, sobre 2. E nem preciso colocar na máquina e pensar sim com certeza que vai dar a mesma concentração, porque não é uma solução diluída. Então, mas essa forma possibilita para o cálculo de uma expressão onde que o logaritmo, ou seja, a concentração é acima de 10 elevado a menos 9, 10, por aí tal. Então, para um ácido. Então, pH menos logaritmo de concentração de íons de hidrônio. Então, menos logaritmo de 2 vezes 10 elevado a menos 1. Não há necessidade de ter que colocar aqui os resultados. Então, mas nós teremos menos logaritmo de 0,2 e usamos 0,69. Então, como eu dizia, essa expressão é muito válida e para aquela expressão que nós temos soluções diluídas. Então, além das opções aqui, nós temos 0,69 a linha B. A opção correta. É válida para todos os casos, mas principalmente aqueles casos onde tem soluções diluídas, já é impossível determinar assim, porque vai se obter as soluções básicas, ou seja, a concentração pH básico, que é maior do que 7. Por exemplo, se tens concentração elevada a 10 elevado a menos 9, de um ácido. Então, mas estou clarificando aqui para quem quer saber, não simplesmente para quem quer fazer exame de admissão, mas para quem quer fazer exame de admissão e com certeza acha um passo moroso, mas vou dar outra possibilidade, que é outra possibilidade de resolução. Então, seria contenido ou então, nesse caso, 16. Então, ou seria ácido clorídrico, temos íons H+, mais íons cloréticos. Isso é solução ao caso. Então, teremos aqui uma mol igual a concentração. Então, quer dizer que a concentração de ácido clorídrico será igual à concentração de íons H+, igual a 0,2 molares, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, pH igual a menos logaritmo de íons H+, igual a menos logaritmo de 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então isso vai ser igual a 0,69. Com certeza vai ser o mesmo resultado que do anterior. Então, bom, espero que tenha se percebido. Questão número 17. 17. O valor de capa A de ácido acético a 21 graus Celsius é igual a 1,7 vezes elevado a menos 5 molares. O valor de capa B de íon acetático. Então, capa A de ácido acético igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 molares. É isso. Sim. Então, eu quero capa B. Bom, posso dizer que a expressão tem ácido acético mais água em a solução que nós teremos. Se vai ser a base vai receber um íon de hidrogênio. Então ficamos com isso. Então, íon de hidrogênio. Então, constante assim devido a isto, íons de hidrogênio. Então será concentração de íons de hidrogênio, produto neste caso, sobre reagente, ácido acético.
Então, por outro caso, levamos a base conjugada. A solução quase teremos base da cética mais o H menos. Então, porque um hidrogênio vem por aqui, ficamos com H. Então, capa B devido ao H vai ser sobre reagente. Então, neste caso, isso multiplicamos. Então, teremos íons de hidrônio CH3CO2 vezes conservação H menos ácido acético sobre base conjugada. Então, isto que é capa A vezes capa B. O que nós fizemos, então, simplificamos isto que temos em comum. Numerador e denominador ficamos com íons H+, ou seja, íon hidrônio, que é mesmo que dizer íons H+, vezes íons OH-, igual a capa A vezes capa B. Mas isso tanto igual a constante da protótese da água, ou capa W. Então, o que quer dizer? Íons H+, vezes íons OH- igual a constante da protótese da água, que é 10 elevado a menos 14. Então, aqui, capa A vezes capa B também é igual a constante da protótese da água. Isso depende da temperatura. Então, nós teremos essa expressão. Então, temos capa A vezes capa B igual a constante da protótese da água. Então, capa B será a constante da protótese da água sobre capa A. Então, 10 elevado a menos 14 sobre a capa A 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, que isso é o mesmo que dizer 17 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 17 temos 5,88 vezes 10 elevado a menos 10. Então, indo às opções, Ah, 5,9 aproximou-se. Então, capa B igual a aproximadamente 5,9 vezes 10 elevado a menos 10. Então, a opção que a sua opção é C. A opção correta é C. Essa é a questão número 17. Então, 8. Questão número 18. Realiza-se a reação H+, meia coisa, verificou-se que a consideração de ácido da constante de equilíbrio. Então, quero-se o que aqui? Na condição da experiência. Tá bom. Então, consideração de equilíbrio. Temos aqui 0,8 e 0,2. Então, quero saber a concentração do íon H+. E tem-se constante 1 vezes 10 elevado a 7, que é 10 elevado a 7. Então, constante de equilíbrio 10 elevado a 7. Então, e constante de equilíbrio vai ser igual a concentração de íons de produtos ácido sulfídrico ou spread de hidrogênio H+. Verificar se está acertada a equação. 2 hidrogênios está correto. Então, isso teremos
0,8 sobre 0,2 vezes IJ mais. Então, que é igual a essa constante. Então, IJ mais seria igual a 0,8 sobre 10 elevado a 7 vezes 0,2. Então, isso pode-se colocar na notação científica. Não precisa de máquina. Então, teremos 8 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 7. Então, isso teremos 4 vezes 10 elevado aqui teremos menos, aliás, 6. Então, vamos para o mínimo, fica menos 7. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, e as soluções B. Essa é a questão número 18. 19. A lei de Boyle-Mariotte PV igual a constante não é obtida para o caso de mistura gasosas em equilíbrio químico. Então, tem-se aqui a equação em temperatura elevada constante porque então aqui tem-se a lei de Boyle-Mariotte. Então tem-se N2 3H2 produzindo amoníaco. Então, se eu misturar gasosa, vamos ter um gás. Então está a dizer que não obedece, não é válido. Então, Boyle-Mariotte, por exemplo, tem essa equação condensada. Então, PV, volume 1 sobre T1 igual a P2 vezes volume 1, aliás, volume 2 sobre T2. Então, neste caso, temperatura constante. Então, teremos P1, volume 1, igual a P2, volume 2. Então, Boyle-Mariotte diz que a pressão da massa, ou seja, a pressão exercida pela massa do gás é inversamente proporcional ao volume. Então, do seu volume. Então, nós teremos V1 sobre V2 igual a P2 sobre V1. Então, aqui neste caso, é temperatura constante. Como se sabe, eliminou-se aqui. Agora, se a temperatura for constante, teremos a massa do sistema não altera, mas se não for constante, altera. Então, indo às opções, a maneira que a substância não equilíbrio químico, a massa em gramas não permanece constante. Sim, claro, não permanece constante. Não permanece constante porque a temperatura altera. A mudança de temperatura altera a massa. Então, a opção correta aqui é a linha C. Então, se a temperatura é constante, nesse caso a massa é constante. A massa do gás que é exercida sobre o sistema. Então, a opção C. Essa é a questão 19. Agora 20. Questão 20. Com relação à reação 2A mais 3B 2C mais D, pode-se afirmar que os reagentes A e B são consumidos com a mesma velocidade. Não são a mesma velocidade, tanto como você ver, proporções são diferentes. Isto é climático. Não, B, a velocidade de desaparecimento de A, que é que consome-se o A, é igual à velocidade de desaparecimento de C, que é a formação de C. Correto, porque nós temos aqui proporções tecnicamente 2, 2, igual. Então, correta opção. Opção B. O 21. Na reação representada pela equação mais B produzindo A, B. Então, verificou-se que 480 segundos após o seu início, a concentração de A
era de 0,1. Após, quer dizer, depois, neste caso, de ter ocorrido a reação, inicial da reação, sabendo que a concentração inicial A2 é 1,1. Então, concentração de A2 no início é 1,1 molar. Concentração A2 final é igual a 0,1 molar. Então, a velocidade média da reação, que é a velocidade média da reação. Então, nós teremos velocidade média, por definição, é a variação da concentração do produto ou reagente por variação de temperatura e coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Então, neste caso, tem-se a velocidade média para reagente. Então, que é menos que refere a diminuição. Então, neste caso, teremos velocidade A vai ser igual a 2, neste caso vai ser menos a variação da concentração de A final menos a variação da concentração de A inicial. Então, sobre variação de tempo, que é tempo 2, tempo final e tempo inicial. Então, neste caso, aqui também é mesmo que se apresentar, se vai multiplicar isso. Então, teremos concentração A2 inicial menos A2 final sobre variação de temperatura. Coeficiente estequiométrico também. Então, neste caso, velocidade teremos concentração início 1,1 menos concentração final 0,1 sobre a variação de tempo 480 graus LC em segundos. Aqui nós temos 1 sobre 2 coeficiente estequiométrico. Então, quanto é que dá isso? Então, 4,16 vezes 17 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, essa aqui é a velocidade. Mas aqui, essa velocidade tem-se em conta nas opções 4 vezes. Não temos a opção. Mas tem-se outra opção para outro procedimento de resolução. Aqui tem-se A2 1 sobre 2 mais B produzindo AB. Então, neste caso, teremos multiplicado isso A2 mais 2B, teremos 2AB. Então, também podemos fazer, sendo assim, já teremos que a velocidade igual a concentração A2 no início menos concentração A2 no final sobre a variação de tempo coeficiente estequiométrico. Então, teremos 1,1 menos 0,1 sobre 1 já o valor de coeficiente estequiométrico. Então, sobre 480. Então, isto dá quanto é que dá? Dois 8 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isso também é a possibilidade de resolução. Isto também, isto é correto também, essa procedimento de resolução, mas não tem essa linha correta lá. Vezes 4, mas 4 é diferente de 4,17. Então, mas tem que se contar 1 sobre 2. Então, não temos opção lá. Mas essa forma também é correta de resolver. Então, mas esta tem-se aqui a opção correta A. Está correto. Então aqui considerou-se velocidade igual aproximadamente a 2,0 vezes 10 elevado a menos 3 mol
molaridade sobre o segundo. Então, opção A. Secção 21. Então, 22. Fizemos 2007. Então, 22. Aqui diz, aqui que estão 22. A modalidade de uma solução ácido nítrico cuja concentração de íons OH- é essa. Concentração OH- igual a 5 vezes 10 elevado a menos 12 molares. Então, que essa modalidade de ácido nítrico. Podemos. Por cima que ácido nítrico, temos íons H+, mais íons nitrato. Em solução aquosa. Deixa eu perceber bem. A molaridade de uma solução ácido nítrico cuja concentração dos íons OH- é de A. Então, primeiro, aqui constante, já dividi anteriormente, constante da protótese de água seria igual a íons H+ e OH- diretamente. Não é de deduzir, mas pode-se deduzir tanto para a mesma massa. Então, íons H+ será constante da protótese de água sobre íons H-. Então, teremos 10 elevado a menos 14 sobre a concentração 5 vezes 10 elevado a menos 12. Então, isso vai dar 1 sobre 2 vezes 0,2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, molares será 2 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, neste caso, repare-se que a equação tem essa proporção 1 para 1. Então, concentração de ácido nítrico será igual à concentração de íons H+ igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, indo às opções, opção B, opção correta. A questão 22. Então, questão 23. Sabendo que a solubilidade de brometo de fósforo de chumbo é igual a 1,32 vezes 10 elevado a menos 2. Então, quero saber o kPa. Então, brometo de chumbo em solução aquosa e íons sólidos. Então, chumbo 2 mais em solução aquosa mais 2 íons brometo. Então, kPa seria igual a concentração de íons chumbo 2 mais e íons brometo mais o quadrado vai ser o expoente. Então, neste caso, kPa, considerando a concentração igual a S, seja a concentração chumbo 2 mais igual a S e a concentração de íons brometo igual também a S. Então, teremos kPs igual a S vezes Q2S elevado a 2. Esse 2 que é esse. Então, teremos 4S ao cubo. Então, teremos kPs igual a 4 vezes a solubilidade 1,32 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Então, kPs será igual a 4 vezes 1,32 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 3. 9,19 vezes 10 elevado a menos 6. Então, indo às opções, tens aqui a opção C. Opção C, opção correta. Porque kPs considera-se aproximadamente igual a 9,2 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, devido ao espaço aqui, não vai
ser possível resolver mais outros exercícios. Quantos minutos os pais veem aqui? Bom, espero que tenha-se percebido e espero que também subscreva-se ao canal do YouTube e bom proveito a todos com assistam vídeos e forte abraço a todos, bom proveito, tchau.